Neste vídeo, utilizaremos os components, que são containers que podemos incluir em um panel e associar outro panel a ele, de forma que será possível executar um objeto panel dentro de outro. Também veremos o objeto master panel, que nos permitirá definir uma tela container dentro da qual serão executadas todas as telas de nossa aplicação da agência de viagens, de forma que a aparência e contexto seja o mesmo para todas. Por exemplo, que apareça sempre o logotipo da agência, entre outras coisas. O objeto panel permite encapsular funcionalidade por meio do uso de components, de forma similar aos web panels com os web components. Vejamos um exemplo de uso. Vamos construir um objeto panel que mostra as atrações e os dados de um país selecionado, mas desta vez, as informações serão exibidas utilizando um componente dentro do panel que estamos criando. Para criar o panel que conterá o component, fazemos um save as do View Attractions More Info, com o nome View Attractions Country Info 2. À direita do grid de atrações, inserimos, a partir da barra de ferramentas, um controle component. De forma similar ao que fizemos antes, quando clicamos sobre o nome de um país do grid, será aberta a informação desse país. Agora vamos criar o panel que associaremos ao componente. Colocaremos como nome View Country Cities e arrastamos, a partir da toolbar, o atributo Country Name e um grid com o atributo City Name. Atribuímos ao grid sua transação base como City. Agora, adicionamos uma regra parm com o atributo Country ID. Se vemos a lista de navegação do panel, no nó Level Detail, vemos que é percorrida a tabela Country, filtrada pelo atributo Country ID, presente na regra parm. Portanto, irá recuperar um único registro correspondente ao país recebido por parâmetro. No nó Level Detail Grid 1, vemos que o grid percorre a tabela City, também filtrada pelo Country ID recebido por parâmetro. Nas propriedades do componente 1, em Object, escolhemos o panel View Country Cities e em Parameters, adicionamos a variável Country Identifier. Esta variável armazenará o valor do atributo Country ID da linha do grid selecionada. Uma diferença que vemos em relação aos Web Panels é que aqui não é necessário alterar o tipo do panel View Country Cities para torná-lo um componente, mas ao inserir um controle component, posso escolher para inserir qualquer um dos panels que criamos antes. Agora temos que invocar o panel componente ao clicar sobre o nome do país no grid de atrações. Então, programamos o evento tap do atributo Country Name com a invocação. Como criamos este panel a partir de um save as, já tínhamos código nesse evento, então o excluímos. Primeiro, salvamos o Country ID correspondente ao Country Name selecionado na variável Country Identifier, que definimos antes. E então, criamos dinamicamente o objeto ViewCountryCities associado ao componente 1, utilizando o comando create e passando por parâmetro o país escolhido. Como o panel que estamos construindo já é main, vamos executá-lo com run. Clicamos sobre o país China e vemos que são apresentadas as cidades da China, Beijing, Xangai e Hong Kong. Vejamos agora a ordem de disparo dos eventos quando temos panels dentro de outro panel, ao usar componentes. Os objetos panels que inserimos como componentes dentro de outro panel têm os mesmos eventos que tinham como panel, ou seja, os eventos do lado do cliente, client start, back, de usuário, etc., e os eventos do lado do servidor, start, refresh e load. Em outras palavras, devemos considerar em que ordem serão disparados os eventos do ou dos components que tenhamos no panel com relação aos eventos do panel host. Primeiro, serão disparados os eventos do panel que contém os components, na ordem usual que vimos antes, ou seja, o client start, start, refresh e load. Depois, de cima para baixo e da esquerda para a direita, os eventos de cada panel incluído como componente, também na ordem usual.
Vejamos agora o que é o objeto Master Panel. Este objeto só é utilizável em aplicações web geradas em Angular. Se observamos as propriedades do objeto Panel View Attractions More Info, vemos que uma delas é a propriedade Master Panel, que em nosso panel aparece vazia. Ali se indica qual será a página mestre que conterá o objeto Panel e onde o mesmo será carregado. Este conceito é análogo ao do Webmaster Panel, visto para os Web Panels. No entanto, ao contrário destes últimos, um objeto Panel não tem uma propriedade para alterar o tipo, mas o objeto Master Panel é um objeto independente do objeto Panel. Vamos criar um objeto do tipo Master Panel e colocaremos como nome Master Panel Travel Agency. Se vamos para a barra de ferramentas, vemos que temos disponível um controle container Content Placeholder, onde serão carregados os objetos Panels. Vamos inserir no form do Master Panel o Content Placeholder. Agora, inserimos acima do mesmo uma tabela e dentro dela uma imagem com o logotipo da agência. E abaixo e à sua direita inserimos tabelas para nos ajudar a fazer com que o logotipo apareça alinhado à esquerda. Ajustamos as propriedades da tabela Container para que a imagem tenha uma boa aparência. E fazemos o mesmo com a Main Table. Agora, devemos modificar o comportamento da imagem para que se ajuste ao tamanho que demos. Por enquanto, vamos criar uma classe ImageHeaderTravelAgency, à qual atribuímos a propriedade ScaleType no valor fit. Mas depois, quando entrarmos no tema Design, veremos como se faz isto com um Design System Object. Agora, para a imagem do logotipo, atribuímos a classe que criamos. E salvamos. Agora, atribuímos a propriedade Master Panel aos painéis View Attractions More Info e View Attractions Country Info com o objeto Master Panel Travel Agency que acabamos de criar. E executamos. Vemos que aparece o logotipo da agência e abaixo é carregado o panel View Attractions More Info. Se clicamos no país France, vemos que também o painel da informação do país tem o mesmo logotipo. Aqui, não entraremos no detalhe do Design System do objeto Panel, mas podemos antecipar que o uso do objeto Design System Object é similar ao dos Web Panels. Entraremos no tema de Design em um próximo vídeo.